casa cheia, ó. Você que acompanha o programa pelo YouTube, pelo Globoplay. Ao meu lado aqui, Amir Somoge, meu parceiro, especialista em gestão e marketing esportivos. E vamos receber dois convidados super especiais, certamente satisfeitos com o resultado de ontem, confiantes, né? Não sei se a cautela vai permitir, né, um discurso mais ousado de que já é campeão. Mas o presidente do Flamengo está aqui ao vivo com a gente, Rodolfo Landim, e o Gustavo Oliveira também, que é VP de marketing do Flamengo, porque nesta semana, né, vocês acompanharam na abertura do programa, nesta semana o Flamengo publicou mais um balanço financeiro impressionante, né? E isso referente a 2023, pelo terceiro ano consecutivo, arrecadou mais de R$1 bilhão, mais precisamente 1,374 bilhão. E também anunciou uma redução significativa, mais uma redução da dívida, que hoje está na casa dos R$48 milhões. Essa última redução foi de 79%. É o sucesso, de fato, que a gente há algum tempo fala aqui, o equilíbrio de uma gestão que vem colecionando conquistas no campo e fora do campo. E o presidente, então, está ao vivo com a gente. Mas antes, Amir, bom dia, Amir. Feliz Páscoa. Bom dia, Érbole. Bom dia, Landim. Gustavo, prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pelos números. Acho que a primeira colocação é dar esse parabéns porque tem muitos clubes que faturam muito e seguem endividados, seguem acumulando déficit. E o caso do Flamengo, acho que vale a pena a gente olhar com lupa para esses números, que são números realmente muito impressionantes. Presidente Rodolfo Landim, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Feliz Páscoa para o senhor, para toda a sua família. E está satisfeito, né? Muito satisfeito com o resultado de ontem também no campo, né? Bom dia. Bom dia, Érbole, bom dia, Amir, bom dia, Gustavo, bom dia presidente, a todos aí, ouvintes da CBN, feliz Páscoa para vocês. Realmente, a gente está feliz, mas é como você falou, né? Temos que ter cautela, né? Ainda falta um jogo pela frente, mas estamos bem felizes aí com o resultado, que dá um pouco mais de tranquilidade também para a gente subir a montanha aí e jogar o nosso primeiro jogo da Libertadores na terça-feira, né? Verdade. Gustavo, seja bem-vindo também. Obrigado por aceitar o convite. Bom dia. Obrigado. Feliz Bom Páscoa. dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Amir. Bom dia, presidente. Bom dia, ouvintes da CBN. Feliz Páscoa para todos. Bem, vamos então, né, entrar nesses números, nesse balanço importante anunciado pelo Flamengo. E assim, o pulo do gato, né, ao longo desses anos, na gestão, presidente, para reverter uma situação, para apresentar hoje números tão vantajosos e impressionantes, que se repetem a cada ano ou se multiplicam a cada ano. Qual, assim, se pudesse destacar um segredo, o segredo do sucesso para esses números tão impressionantes? Não tem segredo, segredo é trabalho. Na verdade, é trabalho em várias frentes, eu diria. Eu diria que a primeira coisa é a gente montar um grupo, uma equipe de gente competente, dedicada, alinhada, em cima de um projeto bem feito. E aí, muito suor, muito trabalho, muito equilíbrio emocional, porque num clube de futebol eu acho que existem momentos ruins e a tendência nesses momentos é da torcida vir pressionar a administração do clube, tudo isso. É muito importante que a gente tenha equilíbrio e entenda que esses momentos vão acontecer e continue, vamos dizer assim, colocando o barco no rumo certo, né? Eu diria que a gente começa, e aí estou falando do Gustavo e mais uma boa parte das pessoas que hoje estão na gestão, a gente começa, na verdade, em 2013, né? A gente pega o clube com um faturamento um pouco maior do que 200 milhões, 212 milhões, se não me engano, e a gente tinha uma dívida de mais ou menos 750 milhões, a gente passa 3 anos trabalhando ali firme, nas principais atividades ali. Nós é que controlávamos o clube, ficamos ali até 2015 e a gente devolve o clube, sai da gestão ao final de 2015, mais ou menos com uma receita entre 400 e 500 milhões, uma dívida ali por perto dos 500 milhões também. E
volta depois de 3 anos, ao final de 2018, a gente vai ver que os números não variaram, né? Essas dívidas não foi realmente abatida significativamente, ela fica mais ou menos no mesmo estágio, ali entre 400 e 500 milhões, e o clube faturando mais ou menos a mesma coisa do que estava. Ou seja, o clube andou de lado durante 3 anos. Quando a gente chega, se a gente pegar os números, a gente vai ver que mesmo tendo com a Covid, no ano de 2020, que foi um problema muito grande para as receitas de match day, para as receitas de sócio-torcedor que caíram em função da falta de presença no estádio, tudo isso, a gente tem uma receita média, vamos considerar aí em torno de 800 milhões, a gente chega a uma receita um pouquinho maior do que 800 milhões de receita recorrente, aí eu não estou falando de venda de jogadores, e nesses 2 anos, receitas superiores a R$1 bilhão, que é um outro patamar, ou seja, a gente pega o clube, deixa ele num patamar, volta, ele está no mesmo patamar, dá um primeiro grande salto nos primeiros 3 anos, e estamos dando um grande salto de novo nesses próximos 3 anos. O orçamento que nós temos para esse ano é, de novo, superarmos 1 bilhão de receita recorrente. Então, assim, trabalho, é um foco muito grande na área de marketing do Gustavo, onde a gente foi aumentando receita, mas em diversas áreas. A quantidade de produtos licenciados, no crescimento, vamos dizer assim, das nossas redes de lojas espalhadas por todo o país. Inúmeras ações que acabaram levando, claro que os resultados esportivos também acabaram contribuindo com as receitas de premiação que nós tivemos, né, fruto dos campeonatos. Mas o que é mais importante eu digo sempre, fazer um projeto, acreditar nele, investir nele e ter gente capacitada e alinhada trabalhando para isso. Gustavo, dentre essas ações, né, inúmeras citadas pelo presidente, quais assim as mais determinantes, na tua opinião, para o trabalho desenvolvido e muito importantes para apresentar esses números financeiros que hoje o Flamengo apresenta? Bom, na realidade, cara, a primeira providência que a gente tomou foi trabalhar o conteúdo do Flamengo, né? Valorizar o Flamengo como um gerador de conteúdo. Em cima disso, a gente abriu uma série de outras ações, sócio-torcedor, trabalhar melhor os patrocínios, juntar patrocínio com conteúdo, ou seja, uma série de trabalhos juntos. Eu não vou listar um específico, mas o sócio-torcedor muito forte, o nosso sócio-torcedor hoje é o maior em receita do Brasil, a parte de patrocínio, a parte de mídias sociais, isso tudo junto fez com que a gente tivesse esse faturamento excepcional aí. Amir, por favor, fique à vontade aí para... O Amir ele normalmente se debruça nos números, né? E vem dando muita atenção, inclusive, né, Amir, a todo esse trabalho feito no Flamengo. Então, temos muitas curiosidades em torno desse balanço. Amir, toca uma bola aí. Bom, queria comentar, acho que o número dos balanços, a gente vai poder destrinchar um pouco aqui, mas assim, o que me chamou muito a atenção no balanço, a primeira questão é que a receita recorrente do clube paga todas as contas. Quer dizer, o lucro líquido do clube foi uma coisa muito impressionante. Estamos falando em 320 milhões de reais de lucro líquido. Só para comparar, o Palmeiras publicou o balanço com 840 milhões de faturamento e 8 milhões e meio de lucro líquido. Para competir com o Flamengo, vamos dizer assim, o Palmeiras está gastando mais, vamos dizer, do que poderia, porque 8 milhões de lucro para uma companhia de 840 milhões de faturamento é muito baixo. Aí volta para o Flamengo, que viu o PL lá no início, como o presidente comentou, quando devia 750 milhões, o patrimônio líquido estava negativo em 300 milhões, mais ou menos. E agora, nós estamos falando em mais de 600 milhões de patrimônio líquido. Então eu queria que o Landim pudesse contar para a gente um pouco quais são os passos, porque as pessoas perguntam muito sobre a questão do estádio, internacionalização, quer dizer, o Flamengo tem dinheiro hoje, e em relação a todos os demais clubes, por mérito. Então eu queria ouvir um pouco do presidente nos próximos anos a questão do estádio. O Match Day também bateu recorde, e obviamente a gente acompanha nos balanços, é muito alto o custo do Maracanã. Então eu queria que ele explicasse um pouco quais são os passos, né, tendo dinheiro em caixa, um patrimônio tão potente, quais seriam os passos para o estádio,
e a diferença de receitas de match day num novo estádio em relação ao que nós temos hoje no Maracanã. Excelente pergunta, Mir. Quando a gente compara, vamos dizer assim, as receitas, o resultado do Flamengo com, vamos dizer assim, os 30 maiores clubes do mundo, né, em termos de receita, em termos de resultado econômico, tudo. E, na verdade, a gente já tem algum tempo que a gente começou a focar fora do Brasil, a gente já está procurando não se comparar aqui, apesar da gente estar vivendo uma outra realidade, né? Então, assim, a grande diferença que a gente vê de lá de fora é quando a gente pega as receitas, por exemplo, de transmissão, é que aí é o gap brutal que a gente vê, né? Porque você vê lá os clubes que têm as maiores receitas têm 370, acima de 300 milhões de euros, vários clubes com 370 milhões de euros, e o Flamengo, que é visto como um grande clube, que tem grandes receitas aqui, tem algo como 70 milhões de euros. Então, assim, é um absurdo a diferença. Se nós estivéssemos lá, entendeu? Assim, seria uma coisa maluca, né? O resultado do clube. Infelizmente, nós estamos dentro do meio, e é por isso que a gente briga tanto, por exemplo, pela Liga, por a gente conseguir, de alguma forma, estruturar melhor o futebol brasileiro e conseguir ter um produto melhor para vender, não só aqui dentro, mas para o exterior. Porque aí sim a gente vai começar a ter grandes receitas para poder competir lá fora. Mas falando em termos de pagamento de dívida e tudo isso, é verdade. A gente, assim, talvez o maior objetivo que eu tenha ao deixar, vamos dizer assim, a presidência do Flamengo não é só ter os resultados que a gente teve, econômicos e mesmo desportivos, mas criar condições para que o Flamengo seja dominante no futebol brasileiro pela próxima década, desde que alguém não venha fazer besteira depois. Mas, assim, a gente está criando condições para diferenciar o Flamengo e para isso a gente precisa ter, de fato, esses resultados e esses investimentos. A gente tem mantido investimentos ainda relativamente modestos em termos de investimento em futebol. É isso que está no nosso orçamento. Então, você vê, a gente está colocando aí nesses últimos anos algo como perto de 300 milhões de investimento em novos jogadores do futebol, que é visto como um investimento muito elevado. A gente teve no ano de 2019 um pouquinho acima, algo como 320 milhões, porque a gente precisava, mas depois, para poder formar aquele time, tivemos uma redução durante o período da Covid, porque aí foi a redução da receita também, e estamos mantendo nesse nível. E nós estamos diminuindo a nossa dívida, e estamos com a dívida líquida muito baixa, né, de 40, 50 milhões, 48 milhões que a gente está tendo. De fato, a gente está juntando uma condição econômica para ter o estádio, que é um ponto que você colocou. E aí, qual é o principal desafio? O principal desafio hoje do estádio é a gente ter acesso a um bom terreno. É fundamental para que a gente tenha um terreno num local onde você tenha mobilidade da população para ela poder chegar ao estádio. A vantagem hoje do Maracanã é que você tem ali, através de grandes vias, chegada de ônibus, chegada de trem, chegada de metrô, de transporte público, né? O percentual de pessoas que vai no seu próprio carro para o Maracanã é muito pequeno. O Maracanã, presidente, é uma joia rara nesse aspecto de logística, né? Verdade. Se a gente passear pelo Brasil, são pouquíssimos os estádios que têm as facilidades que o Maracanã apresentam para a chegada do torcedor, né? Sem contar a marca, né? Que é única, né? Aí Verdade. E a ideia de procurar um terreno próximo, relativamente próximo ao Maracanã, que é aquele terreno do gasômetro, que é o único terreno ali disponível, é porque você fica com a construção do terminal Gentileza ali em frente, você fica com um terminal de BRT em frente, um terminal de VLT em frente, uma rodoviária em frente, né, de quem vem da Baixada, quem vem do outro lado da ponte, de quem vem do interior do Rio de Janeiro, ali em frente. E mesmo para quem vem de trem e de metrô, a uma distância de 1 quilômetro e pouquinho, 1,1 km, 1,2 km da estação Cidade Nova. Ou seja, para local de transporte de massa é perfeito para se colocar um estádio. Então essa é a razão principal da gente lutar tanto por aquele terreno ali.
e sabendo, vamos dizer assim, do enorme impacto positivo que aquilo daria para uma área que hoje é uma área degradada. Nós estamos terminando. Mas aí só um parêntese, presidente. O Flamengo lida com as duas frentes ao mesmo tempo, né? Que é ter o próprio estádio, mas ao mesmo tempo continuar como um cogestor do Maracanã. A ideia é essa, mesmo havendo uma aceleração aí no processo para a construção do próprio estádio, que envolve várias questões burocráticas, inclusive, que o senhor pode até esclarecer melhor para a gente. O Flamengo teria essas duas possibilidades, a casa própria, e não abandonaria o Maracanã, mesmo sendo... Porque ele vai assinar um contrato longo, né? Se vencer a licitação, vai assinar um contrato longo de gestão do Maracanã. Então, assim, eu não tenho dúvida, uma solução para o Maracanã, né? Vamos ser bem práticos aqui, mesmo que a gente tenha acesso a esse terreno, se nós formos cuidar de todo o trabalho de licenciamento, as discussões que a gente vai ter que ter junto à prefeitura, com relação à mobilidade das pessoas, as aprovações, as diversas aprovações que a gente vai ter e o tempo de construção de um estádio como esse é um projeto para 5 anos, pelo menos, né? Então, assim, o Flamengo está no meio de uma discussão que é o processo de licitação do Maracanã por 20 anos, mas você não tem uma solução de curto prazo diferente do Maracanã. Aliás, é importante que a gente lembre, né, que quando nós assumimos a gestão do Flamengo em 2019, nós não tínhamos nem o Maracanã, nós não tínhamos nada, né? Ali foi fruto, vamos dizer assim, e eu sempre relato isso e agradeço publicamente, né, a um processo de convencimento que a gente teve junto à época ao governador Wilson Witzel, né, que era o governador na época e que tinha uma concessão dada a terceiro, que na verdade era um intermediário que ficava, na verdade, extraindo, na verdade, só valor dos clubes de futebol do Rio, e a gente recebeu o estádio com 28% dos refletores acendendo, com todos os banheiros destruídos, apesar do estádio ser um estádio novo, com o gramado totalmente destruído, a estação de tratamento de esgoto, a estação de geração de energia solar, tudo do Maracanã, nada funcionava, ou seja, tudo destruído. Já fizemos investimento de muito mais de 100 milhões no Maracanã para poder recuperar o Maracanã, mas foi muito importante isso, até para esse programa de sócio-torcedor que o Gustavo falou, que foi a garantia ao nosso... a gente não poderia vender um programa de sócio-torcedor para o nosso sócio-torcedor se nós não tivéssemos um estádio para poder garantir em qual local que a gente iria jogar. Então, assim, nós não tínhamos nem o Maracanã, e foi fundamental a gente ter o Maracanã, como será fundamental a gente continuar tendo o Maracanã para o futuro, né? Mas, assim, eu vejo como uma solução de longo prazo, uma solução mais de curto e médio prazo para o Flamengo. E até para que a gente possa, com calma, uma vez tendo o terreno, estruturar melhor as formas de poder construir esse estádio e financiar esse estádio ao longo do tempo, que é um outro debate que vem sendo feito até de forma assodada, como tudo do Flamengo, né? A gente coloca nas redes, aí começam as interpretações, as ilações, tudo isso acontecendo, né? E a gente já vem acompanhando. Para a gente que está aqui à frente do clube, a gente chega até a dar risada das coisas que acabam sendo escritas, né? sobre isso, né? Mas a gente sabe que tudo no Flamengo é notícia, tudo no Flamengo é importante, e aí... Mas por enquanto, o que a gente quer mesmo é ter acesso a esse terreno, que a gente acredita que é muito importante para que a gente possa depois desenvolver esse projeto com calma. E é interessante, né, presidente, que nós estamos falando de fazer um investimento nesse terreno de 1,5 bilhão, 2 bilhões. Eu acho que em qualquer cidade do mundo, um investidor privado como o Flamengo, uma instituição como o Flamengo, colocar 2 bilhões numa área como aquela, que vai dinamizar toda aquela área, seria muito bem-vindo. É isso que nós estamos propondo para a cidade do Rio de Janeiro também. Nós estamos terminando um trabalho... Nesse valor só com um parceiro financeiro, nesse valor só com uma... Entrando na questão da SAF, que eu acho que o senhor se referiu a isso, né?
a maneira como essa discussão está sendo tratada publicamente. Né? Há vários modelos de você estabelecer uma parceria nessa questão de SAF. O que está sendo discutido no Flamengo é uma SAF exclusiva para a construção do estádio? Sem a SAF, o estádio não sai? Não, o estádio sai. O estádio sai com ou sem SAF. A discussão que a gente vai ter é qual é a forma da gente fazer isso mantendo o controle da Associação Desportiva sobre o futebol, porque o primeiro ponto que eu acho que é muito claro é que, assim, e que eu sou um defensor, talvez o maior defensor, não existe ninguém no Flamengo que defenda mais isso do que eu defendo que não existe razão para que, diferente de outros clubes, né, o Flamengo não mantenha a sua associação desportiva controlando o seu futebol. Então, assim, não existe a menor razão hoje para que, em qualquer que seja o projeto do Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, com os seus sócios, não venha a ser o controlador do seu futebol. Então, dito isto, porque as pessoas sempre, quando associam a imagem da SAF, elas veem a SAF como ela veio na grande maioria das vezes no Brasil, como uma solução para salvar os clubes da falência, né? Então, lá você vê a situação em que o Vasco chegou, que o Botafogo chegou, um vendendo 70%, outro vendendo 90%, mas perdendo totalmente o controle, o clube perdendo totalmente o controle do futebol, né? O Cruzeiro, a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu quero deixar publicamente, porque fica sempre essa discussão, é que eu entendo que o Flamengo não tem a menor razão para que a sua associação desportiva não continue controlando o futebol para sempre, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Porque fica muita fofoca, muita gente falando, ele quer fazer a SAF, e aí as pessoas olham para a SAF, imaginam a SAF do Botafogo, a SAF do Vasco. Isso não existe. O que existe é uma discussão, é que um modelo que a gente já foi estudar, e que teria que ser discutido com os sócios do Flamengo, se eles entenderem que esse é o caminho, que é o modelo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique, ele quis construir um estádio, ele vendeu 25% do seu estádio, do seu clube, né, da sua SAF. Ele criou uma SAF, mas ao invés de vender o controle, como o Vasco, como o Cruzeiro, como o Botafogo venderam o controle, ele vendeu uma parcela minoritária desse capital. Ele continua tendo 75,1% do clube de futebol. Ele tem 8 conselheiros nessa empresa e cada sócio minoritário tem 1. Ou seja, ele com 8 votos contra 3, ele nomeia todos os gestores do clube, ele faz o que ele quer no clube. Ele manda no clube. Quem manda no clube é a associação desportiva. Tá? E ele, através desse mecanismo, ele conseguiu recursos para construir um estádio. Às vezes as pessoas me perguntam muito, dizem o seguinte, mas por que não fazer uma sociedade de propósito específico para o estádio único exclusivamente? A resposta que eu dou é a seguinte, gente, é o que o Palmeiras fez, é o modelo do Palmeiras. E a gente vê o que está acontecendo lá. No dia seguinte, aquele cara que é o teu sócio, ele já está brigando com você, porque ele vai querer aumentar a receita do estádio, diminuindo a receita do clube. Você vai começar tendo um sócio brigando com você no primeiro dia, entendeu? Já no primeiro dia de que você abriu o estádio. Então, esse modelo eu acho que é um modelo ruim, porque é um modelo que a gente já está vendo um exemplo, e que eu já antecipava, antes de tomar conhecimento público dos problemas que o nosso clube aí, o Palmeiras, estava tendo. Então, assim, mas isso, Iabir, isso é uma discussão para o Flamengo ter depois. Primeiro vamos seguir, nós vamos ter o terreno. Depois que a gente tiver o terreno, vamos dizer o seguinte, como é que nós vamos financiar esse estádio? Podemos abrir mão de usar esse dinheiro? Podemos abrir mão, só que a gente vai endividar o clube e vai ser muito mais penoso para a gente, porque vai ter um custo de capital para pagar esse dinheiro que vai ser necessário para a construção
do estádio, que poderia ser revertido para o clube de futebol, para investimentos nos nossos jogadores, formando uma equipe cada vez maior e melhor. Mas isso é uma discussão para se ter na época, se e somente se a gente vier a ter acesso ao terreno, entendeu? É assim, uma antecipação enorme de discussão, mas a gente entende, principalmente se tratando de um ano político do Flamengo, né, do ano de eleições. E aí começam as ilações, as histórias, as confusões e tudo isso. Tudo é motivo para poder ter polêmica, já que é difícil arrumar polêmica hoje no Flamengo com o balanço que a gente está entregando, com os resultados que a gente está tendo nos esportes olímpicos, com os resultados que a gente está tendo na sede social da Gávea. Como está difícil no próprio futebol, como nada está conseguindo ser espaço para que as pessoas possam criar polêmica, aí vão criar polêmica em cima de uma eventual possibilidade do modelo de financiamento se a gente vier a ter acesso ao terreno. Então é o espaço que, às vezes, a oposição lá do Flamengo consegue arrumar para poder arrumar discussão no clube. É isso. Presidente, só um segundinho, Gustavo. Eu preciso ir para o repórter CBN. Vocês podem seguir com a gente? Após o repórter CBN? Prazer. O Amir, inclusive, eu quero passar mais uma bola para o Amir. O Amir está escutando, deve estar preparando mais uma lá. Tomara. A gente está aqui para isso, Amir. Tá, então, olha, a gente vai... Gustavo, logo depois do repórter CBN, eu já volto contigo, né? Você quer acrescentar? Não, tranquilo. Era só para esclarecer o tipo de investidor que a gente está procurando. Que o investidor é muito mais estratégico do que financeiro, certo, Landim? É claro. Se a gente fizesse essa SAF, que é o caso do Bahia. Tá. Mas não precisa entrar mais nisso. E só um detalhezinho. Presidente, você falou em 25%, né? Que é o modelo do Bayern de Munique. É com esse percentual também, numa possível parceria que o Flamengo trabalha, 25%, é isso? Com a participação minoritária em torno disso. A gente pode até elaborar os números com a Amir aí, que mergulha em balanços e tudo isso, para ele atestar aí se a gente está falando besteira ou não. Mas aí para a gente seguir depois aí da parada. Tá bom. Será ótimo. Então, beleza. Então vamos lá para o repórter CBN. Na volta a gente segue aqui esse bate-papo muito interessante com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Muito bem, de volta aqui com o CBN Esportes e de volta com o CBN no campo dos negócios, com a Amir Somoge aqui ao meu lado e recebendo o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice-presidente de marketing do clube, o Gustavo Oliveira. Ô Amir, e aí, prepara uma aí. Queria comentar com o Gustavo e linkando os dois temas, que me chamam muito a atenção, não é de agora. Todas as marcas que se aproximaram do Flamengo, claro que alguém vai dizer que é por conta da grandiosidade do clube. Mas na minha leitura, vindo de fora, está muito ligado à credibilidade da gestão. Quer dizer, você tem uma marca muito potente, mas durante muito tempo o Flamengo ficou abaixo de Corinthians, de São Paulo, e agora não. Então eu queria que o Gustavo comentasse um pouco disso, porque assim, quando a Jeep queria uma fábrica no Brasil, patrocina o Flamengo. Quando a Batavo quer crescer em marketing, patrocina o Flamengo. Isso não foi mudando, e eu acho que tem mais a ver, na minha opinião, com a boa gestão, do que simplesmente que a marca do Flamengo é enorme, porque no passado, como eu comentei, não acontecia. Queria que o Gustavo comentasse isso, como é importante também, mais do que só as entregas de marketing, ou o retorno do patrocinador, que é importante, ter a credibilidade da gestão dando esse apoio para a negociação com os patrocinadores. Tem toda a razão, amigo, tem toda a razão. Acho que o mundo hoje cobra isso, né? Não cobra isso somente dos clubes, cobra isso de todas as empresas, de todas as relações, né? Então, no caso do Flamengo, que é uma marca excepcional, na realidade é a marca mais importante do futebol brasileiro por todos os motivos, né? História, tamanho da torcida, etc. Mas ter uma administração reconhecida pelo mercado como séria, como consistente, de boas práticas, isso ajuda muito na relação com marcas importantes aí do mercado, né? Ninguém quer estar junto com uma instituição, com alguma empresa que possa dar algum problema em termos de imagem no futuro. Porque é importante a gente entender que quando você faz um patrocínio do Flamengo, quando você se junta a sua marca com a marca do Flamengo, a empresa
ganha visibilidade, mas o Flamengo também. Então, é uma coisa muito, muito próxima uma da outra. Então, você tendo um patrocinador junto com um clube que não tem boas práticas, para ele é ruim também. E para a gente também. Você veja, Almir, que a gente tem procurado muito trazer marcas importantes para o Flamengo. Marcas que também valorizem a imagem do clube. Eu falo muito com o meu time que, às vezes, eu prefiro ganhar um pouco menos em termos de patrocínio e ter marcas relevantes e marcas com um histórico positivo para o Flamengo, que é o jogo do ganha-ganha. Eu dou a minha imagem positiva para o patrocinador e esse patrocinador traz uma imagem positiva também para o Flamengo. Então, é uma preocupação bastante grande que a gente tem. Não só o patrocinador analisa a imagem do clube, como o Flamengo também, hoje, ele analisa muito que tipo de patrocinador nós vamos colocar para estar junto conosco. Eu acho que em cima disso, a sua pergunta está perfeita, é exatamente isso. Essa boa gestão, essa boa imagem que o Flamengo está fazendo, e uma das coisas que a gente fez foi juntar as áreas de marketing e comunicação sob a mesma vice-presidência. Então, na realidade, eu sou vice-presidente de comunicação e marketing, que uma coisa está muito ligada à outra, exatamente para isso. Porque a gente acredita que uma imagem boa do Flamengo ajuda o patrocinador e uma imagem boa do patrocinador também ajuda o Flamengo. É um jogo exemplo, né, Gustavo? Você até pode comentar do BRB. Eu coloquei no estudo da Esportes Velho do ano passado, nos balanços, que é um case de marketing, quer dizer, levar milhões de torcedores para um cartão, quer dizer, só o valuation dessa operação, o próprio BRB coloca isso no seu balanço, conta um pouco para a gente isso, quer dizer, um banco que acaba mostrando para o mercado até internacional um case que foi levar milhões, acho que 2,5 milhões, alguma coisa assim. 3 milhões de contas. 3 milhões de contas a gente chegou e tem hoje, né? E é interessante você levantar isso, porque na segunda-feira nós estamos votando a formação dessa empresa, né? A partir de segunda-feira, as relações com o BRB, elas mudam exatamente nesse momento. Foi uma negociação bastante complexa. O presidente Landim é craque nisso, ele conhece bem essa coisa de montar empresas, etc. A gente teve uma série de preocupações, porque, convenhamos, um banco, um mundo bancário, os números são bem diferentes do mundo do futebol, né? Então, você ser sócio numa empresa com um banco tem que ter uma série de preocupações para você não deixar o clube exposto, né? Nós tivemos isso, nós estamos apresentando agora, segunda-feira, para o Conselho Deliberativo. Se Deus quiser, se tudo correr bem, será aprovado, e a gente, a partir de agora, o banco propriamente dito que a gente montou virará uma empresa, com o Flamengo presente, com a sua marca, e acreditamos muito que isso possa funcionar, mas resguardando uma série de preocupações, a série de detalhes que deixa o Flamengo muito confortável nessa associação. Na realidade, ele é um misto no começo do processo, a gente abriu o banco, começou a montar essa empresa, mas garantindo sempre um faturamento mínimo para o clube. Então, a gente, nesses 3 anos e meio que nós estamos juntos, quase 4 anos, nós recebemos o patrocínio Master como um dinheiro importante para o clube, mas com essa perspectiva que a gente está fechando agora, que é a montagem do banco propriamente dito. Acho que foi algo muito positivo. E para o banco foi muito bom, né? O BRB, ele saiu de uma visão muito regional, era um banco de Brasília. Eu fico até brincando com o Paulo, que é o presidente, que é um excepcional executivo, que ele devia mudar o nome para Banco Regional do Brasil. Em vez de ser Banco Regional de Brasília, ele é um banco regional, mas que seria no Brasil inteiro, porque ele hoje virou um banco com imagem nacional, né? Acho que isso facilitou muito o trabalho dele e os resultados do próprio BRB como todo, independente do Banco Nação. Em cima dessa questão aí de formatação de receita, presidente, fazendo uma conta bruta aqui, a gente chega a um número de 50%.
referentes à transferência de jogadores e direitos de transmissão. Esse é um número bem abaixo do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro, né? A gestão do futebol brasileiro se apoia muito, são os dois principais pilares, né? Transferência de jogador, direitos de transmissão. Me parece que o Flamengo hoje já não se apoia tanto nesses pilares. O Flamengo hoje já não depende mais, por exemplo, de negociação de direitos de transmissão para sobreviver? Não, a gente não chegou a esse ponto ainda, não. Gostaria muito de poder abrir mão disso. Mas, assim, se a gente for ver, a negociação do direito de transmissão, ela é uma receita importante em qualquer clube do mundo, né? Sim. O que a gente tem procurado fazer é ampliar exatamente as demais receitas do clube. Na verdade, a gente assinou um contrato há tempos atrás, quer dizer, com a Globo, e aí a gente foi de transmissão. Há vários anos a gente tem esse contrato firmado, o que a redução percentual disto ocorreu pelo crescimento das demais receitas, na realidade, né? Então, assim, muito em cima de patrocínios, de licenciamento, de produtos, que foi crescendo de uma forma a reduzir o percentual dessas outras receitas, mas elas continuam tendo, vamos dizer assim, um papel bastante importante no resultado final do clube. E no que diz respeito à transferência de jogadores, o clube hoje é um clube muito mais seguro para ir ao mercado e para segurar seus principais talentos. Não tenha dúvida disso. Assim, primeiro porque a gente honra os nossos compromissos, né? E é interessante a gente receber o feedback do pessoal lá do futebol, do Bruno e do Marco, que ficam lá nas conversas diretas lá com os empresários e tudo isso, né? E o feedback que a gente tem é o seguinte: Flamengo, assim, o fato do Flamengo pagar em dia, honrar todos os seus compromissos em dia, isso gera, vamos dizer assim, um interesse muito grande de não só negociar, dos clubes negociarem jogadores com o Flamengo, como também dos jogadores virem para o Flamengo, porque sabem que vão poder ter uma vida estabilizada, com compromissos também honrados, os compromissos que eles assumirem, porque eles vão receber o dinheiro deles, né? Outra coisa também é que a gente, com isso, consegue, se precisar, financiar os nossos jogadores na compra de jogadores com outros clubes, porque eles sabem que a gente vai pagar. Antigamente, se você queria negociar com o clube, se você não comprasse à vista o passe do jogador, você não conseguia ter. A gente vivenciou isso. Quando a gente chegou em 2013 no clube, era uma dificuldade, porque ninguém queria vir no Flamengo, tinha medo de não receber, e também o clube não tinha medo de não receber. Hoje em dia, isso nem se discute mais. E nos grandes clubes do mundo, isso nem se discute. Até porque, é uma coisa que a gente não comentou, mas assim, é importante. Ao chegar no Flamengo aqui em 2019, eu peguei o Flamengo, a gente ainda era auditado por uma empresa de auditoria independente, mas não era uma empresa que tinha uma placa de uma Big Four, que são as 4 maiores empresas de auditoria do mundo, né? E o Flamengo, desde então, desde o momento que eu assumi, passou a ser auditado por uma empresa Big Four. Uma empresa Big Four, óbvio que ela vai ter, pela reputação que ela tem, tudo, um foco muito maior no detalhamento dos nomes, porque a própria reputação dela está ali em jogo, né? E é bacana a gente ver, por exemplo, um balanço, como a gente terminou entregando esse ano, né? Sem nenhuma ressalva. O Flamengo tem um balanço sem 0 ressalvas. Quer dizer, ao final de 5 anos, nós conseguimos acertar todos os nossos procedimentos internos e processos a ponto de dar conforto para uma empresa de auditoria Big Four e não termos sequer uma única ressalva no nosso balanço. Isso dá, vamos dizer assim, uma credibilidade externa muito grande, porque mesmo as grandes empresas que são auditadas por elas têm, na sua grande maioria, inúmeras ressalvas no balanço, algo que o Flamengo não tem. Então, esse restinho de dívida aí, 48 bilhões, né? O objetivo é matar isso esse ano? Isso aí. Assim,
Isso aí é 48 milhões que a gente chama de dívida líquida. É bom até explicar um pouco o que é o conceito de dívida líquida, né? Depois o Almir, se eu fizer falar besteira, aí o Almir me corrige aí. Mas basicamente é o seguinte: o Flamengo não deve 48 milhões, ele deve mais de 48 milhões. Mas ele tem a receber também, por exemplo, eu vendo jogadores, tá certo? Então eu tenho para receber dos jogadores que eu vendi. E eu tenho também para pagar os jogadores que eu paguei. O conceito de dívida líquida vamos dizer assim, é o balanço que você tem das dívidas com o que você tem para receber também. Então, assim, a dívida líquida do Flamengo é que é 48 milhões, mas ela considera o que você tem para receber em curto prazo e também o dinheiro que você tem em caixa. Porque se eu tenho uma em caixa, sei lá, 100 milhões... e eu tenho para pagar 120 milhões, mesmo que eu não tenha nada para receber, a minha dívida líquida é 20, porque eu poderia pegar os 100 milhões que eu tenho em caixa e pagar 100 dos 120 milhões que eu tenho, entendeu? Então, assim, a dívida líquida do Flamengo é que é 48 milhões e que já foi esse número muito grande. Mas o nosso EBITDA, que é o nosso lucro líquido operacional, antes de pagar depreciação, de ter depreciação de jogador, pagar impostos e amortizações que a gente tem, foi de mais de 400 milhões esse ano, de 470 milhões esse ano. E assim, um indicador normalmente que é usado muito para mercado, e aí voltando à tua pergunta que você fez antes da parada, se 25% seria suficiente, né? Uma forma de avaliar assim, grandes números é você fazer um múltiplo de um EBITDA, desse lucro líquido operacional antes desses pagamentos, retirando dívida. Então, se você pegar os 470 milhões, e a gente não está considerando o crescimento do Flamengo, que ele ainda vai continuar a ter, vocês podem esperar que ele vai continuar a ter. Mas se a gente pegasse só a visão do momento do Flamengo, multiplicasse por 10, que é um múltiplo razoável de mercado, você vai para 4,7 bi, tira a dívida líquida, chegaria perto de 4,5 bi, certo? Se você pegar 25% disso, ou seja, isso seria 75%. Se você botar 25% de capital para diluição desses 75%, é 1,5 bi. Ou seja, você levantaria 1,5 bi no mercado pela venda de 25% do Flamengo. Então, exatamente o valor referente ao pontapé para o estádio. Isso. Pontapé não, para construir o estádio. Construir tudo. Construir tudo, sem endividar um centavo do Flamengo. Tá. E com isso, pegar toda a receita e todo o resultado do Flamengo para continuar investindo em times cada vez maiores e melhores e sem perder o controle do Flamengo, porque você continua, a exemplo do Bayern de Munique, controlando o futebol do clube, diferente dos demais. Mas tudo, volto a dizer, só para terminar com aquele raciocínio, tudo isto é uma decisão para se ter do Flamengo, lá dentro do Flamengo no futuro, entendeu? É isso. Eu queria fazer só um detalhezinho aí da pergunta que você falou sobre direitos, só voltar um pouquinho. Eu tenho uma visão seguinte: se você perguntar, o Flamengo precisa dos direitos de televisionamento, tá? Sem dúvida nenhuma. Agora, se você tirar esses direitos hoje todos, nós teríamos um faturamento acima de 1 bilhão. Tá? Só para a gente contextualizar. Agora, eu vejo... É meio surreal, né, Gustavo? Mas é verdade. Tirar 425 milhões, né, de TV, e mesmo assim, você... Esse foi exatamente o contexto da minha pergunta, né? Porque a conta bruta leva nesse sentido, né? Mas eu vejo algo muito mais amplo que às vezes a gente acaba não discutindo. Os direitos de televisão, eles representam dinheiro, óbvio, mas representam também, dependendo do seu parceiro, a alavancagem para novos negócios. Ou seja, quando eu tenho um parceiro importante, como é o que nós temos hoje, ele me dá visibilidade de marca para mim e para os nossos patrocinadores importante também. Então, quando a gente analisa uma proposta, pelo menos o Flamengo, a gente analisa um todo. O que ele vai dar de dinheiro e o que vai dar de visibilidade, de condição de alavancar novos negócios com esse parceiro que tá nos transmitindo, digamos assim.
Então, acho que isso é muito importante. Às vezes a gente não entra nessa discussão e às vezes as pessoas passam meio ao largo só pensando no dinheiro que vai entrar a curto prazo. A mesma coisa que a gente faz em relação aos patrocinadores, onde a gente espera trazer sempre um patrocinador que tenha uma boa imagem, que possa alavancar negócios futuros do Flamengo, a gente também tem a mesma visão em relação aos direitos de transmissão. Então, talvez isso explique bem como é que a gente tem trabalhado aí. Então, realmente, tem essa coisa do dinheiro, realmente a gente teria 900, alguma coisa assim, 900, próximo a 1 bilhão de faturamento, mas não é só isso. O direito de transmissão é dinheiro, muito importante, mas também uma parceria importante para valorizar a marca e trazer novos negócios para o clube. Essa é a visão do Flamengo. E nessa linha dos direitos de transmissão, eu estou olhando para o relógio aqui, né, a produção já está me olhando já com cara feia também. Não, olha só, 3 minutos, tá? Nós temos 3 minutos ainda. 3 minutinhos. Então vou otimizar duas perguntinhas, duas perguntas objetivas para o presidente Rodolfo Landim. A primeira, o senhor falou de liga, lá atrás falou a liga é um instrumento importante para valorizar o produto, para dar mais poder de mercado, uma comparação, inclusive, com o mercado internacional. A pergunta é muito simples. Por que essa dificuldade de todos os clubes, que os clubes brasileiros não conseguem todos ficar na mesma página? Por que ainda 2 mesas de negociação? É difícil. Essa pergunta eu acho que tem que fazer para todos os lados. Tem fatores aí que eu acho que são de políticos, tem assim, a visão ainda eu acredito, de clubes de que o teu adversário no campo é adversário fora do campo também, entendeu? E isso é um problema. Eu acho que fora do campo, eu acho que a gente tem que se unir para melhorar a qualidade de todos nós, tá certo? E eu sou um defensor disso. Desde o início, eu acho que fui o primeiro presidente de clube a propor isso. Eu mandei um livro para cada presidente de clube, falando da Liga certa vez e pedindo para que todos eles se abraçassem essa ideia. Mas eu acho que ainda existe um pouco essa briga assim, que se refletindo fora do campo, que deveria ficar restrita a dentro do campo, na minha percepção. Mas eu vejo que foi um avanço. O avanço que a gente teve, pelo menos, a negociação por blocos. A gente tendo uma negociação por blocos, como a gente já fez, temos um bloco com contrato já assinado com a Globo e tudo isso, que eu acho que é importante. E agora vamos ver como é que esse troço vai evoluir no outro lado. Eu acho que fica mais fácil, não nesse momento, para que eu espero, num futuro próximo, a gente já possa estar buscando aí sim a união de todos dentro dessa liga. E a última... Eu queria só para acrescentar, tá. Se vocês analisarem com calma, sem muita paixão nessa história, o Flamengo é o clube que tem mais se movimentado a favor da união dos clubes, abrindo, inclusive, mão de alguns trabalhos e algumas possibilidades de faturamento, ele isoladamente. Então, a gente tem trabalhado muito para isso, o presidente Landim tem trabalhado exaustivamente para isso e tentando facilitar ao máximo, colocando a marca do Flamengo neste bolo, mas de uma maneira onde haja um crescimento dos outros clubes em relação ao que hoje em dia existe como faturamento dos direitos de transmissão. Acho que o Flamengo, eu diria, pelo que eu tenho visto o trabalho do presidente Landim nesse tempo, é bastante grande e nessa tentativa de unir os clubes, abrindo mão, inclusive, de algumas possíveis receitas a mais, etc. A gente tem trabalhado muito importante a gente melhorar o produto como um todo. O produto como um todo. Perfeito, é isso aí. Sim. Até porque ninguém joga sozinho, né? Ninguém joga. Todo mundo tem que estar inserido no mesmo produto. Crescer o bolo. Não adianta o Flamengo ter uma fatia muito maior, e é importante, a gente tem pelo tamanho que o Flamengo mas o bolo tem que crescer. Tem que crescer porque é muito pequeno ainda. E uma última questão, presidente, e aí eu faço 2 em 1 aqui. E aí é sobre futebol.
O quanto que esse equilíbrio que a gente vê hoje no ambiente do futebol, proporcionado pela chegada do Tite, fez falta no ano passado? O Flamengo precisava desse equilíbrio, ambiente mais equilibrado no futebol, para, com calma, voltar a atingir sucesso, e está muito próximo já de um primeiro título na temporada, o campeão estadual, né, com o Tite. E Gabigol, né, o quanto preocupa o presidente a situação do atacante e também o quanto esta situação está travando ainda mais as conversas para uma possível renovação. Então vamos lá. Vamos falar um pouco aí do Gabriel primeiro, né? Sim. Eu acho que a gente está a par desse processo contra ele há muito tempo. Eu acho que a gente vinha preocupado com relação a isso. É importante a gente dizer o seguinte: o Gabriel ele fez o teste, né, de doping, ele fez o exame de sangue, ele foi treinar. Depois de treinar, tem todo um protocolo lá que ele precisa passar um certo tempo. Ele também fez o exame de urina conforme foi exigido. É fato que talvez o comportamento do Gabriel não tenha sido o mais colaborativo possível, pelo menos isso está claramente relatado lá no problema. Agora, a gente pegar e condenar um jogador há 2 anos sem jogar futebol, quer dizer, um já teria passado, mas condenar um jogador a passar 2 anos sem jogar futebol pelo comportamento dele que ele teve em cumprir um protocolo, e não pelo fato dele ter sido dopado ou não, porque para mim não existe menor discussão que ele não estava dopado, eu acho que é algo para a gente pensar. Eu acho até que o resultado do 5-4 ali é muito claro em relação a esse ponto aí que eu levantei. É claro que ele preocupa, é um jogador importante, muito importante, foi muito importante na história do Flamengo, e a gente contava, e como conta ainda com ele, para esse ano, para o desempenho desse ano. Então, a gente ainda continua confiante na reversão dessa decisão lá na corte, na Suíça, mas a gente tem que se preparar, e fizemos agora um movimento recente, que já ficou público aí, exatamente para, de certa forma, até cobrir uma eventual lacuna de você ficar sem ele durante alguns jogos, né? Então, que a gente não sabe exatamente, não controla o tempo necessário para que ele possa ser novamente julgado. Em relação você disse que conta com o Gabigol para esse ano, e só esse ano, então? Então, esse ano com certeza, né? Porque, vamos lá, a verdade é que o contrato do Gabriel termina até no dia 31 de dezembro, e a partir do dia 1º de julho, ele tem liberdade de poder assinar contrato com qualquer outro clube. O Flamengo, historicamente, já demonstrou em diversas oportunidades que ele, com os seus jogadores, ele leva o contrato dos seus jogadores até o fim, e ele renova o contrato dos seus jogadores no final. A gente fez isso com o Diego Ribas, fez com o Diego Alves, fez com o Felipe Luiz, fez agora com o Everton, com o Bruno Henrique, e a gente vai fazer uma proposta, por exemplo, e eles renovaram com o Flamengo. Aconteceu, por exemplo, que o Everton Ribeiro, a gente fez uma proposta para ele, e ele recebeu uma proposta melhor do mercado, que ele entendeu que era melhor para ele. A gente não conseguiu igualar essa proposta, desejou sorte para ele, é uma pessoa que a gente adora no Flamengo, foi um tremendo atleta que contribuiu assim, enormemente, não só esportivamente, mas também em termos de comportamento, de ética, de tudo que você puder imaginar, né? É um sujeito completamente fora de série, de quem a gente gosta enormemente, e a gente deseja sorte para ele. Então, o Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então, não dá para a gente falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar com ele, mas pode ser que ele tenha oportunidades outras melhores do que jogar no Flamengo, e vai estar na mão dele decidir isso. Tá.
Bom, com relação e sobre o Tite, eu só vou pedir para o senhor falar em um minutinho mesmo. Mas tá bom, com relação ao ambiente, eu acho que sim. Acho que a gente, principalmente ali no final do período do Sampaoli, todo mundo sabe o que aconteceu, é público. A gente vinha muito bem, inclusive saindo de uma vitória contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, e aí teve um momento ali que foi, eu acho, fundamental e que criou, e diga-se de passagem, ali após aquele jogo do Atlético, a gente vinha com um desempenho técnico muito bom do clube. E aí ali houve meio que um momento muito ruim, as coisas tentaram se acertar, eu acho que houve um esforço da comissão técnica de voltar a ter uma boa relação ali, mas foi como se fosse um cristal partido ali, rachado. Não deu para colar aquilo ali. Infelizmente, o ambiente ficou pesado e ficou ruim, e a gente não tem dúvida nenhuma de que isso acabou impactando ali no resultado esportivo. E a chegada do Tite foi, eu acho, ótima, não só pelo ambiente que ele criou, mas também por ele ter chegado no final do ano e ter permitido fazer, vamos dizer assim, uma avaliação do elenco e, com isso, nos ajudar a preparar esse ano, o planejamento desse ano, que tem até agora, pelo menos, se demonstrado bem feito, e a gente está feliz com os resultados que está tendo. Presidente, muito obrigado, né, por dedicar todo esse tempo aqui, uma hora de bate-papo, mas com muitos assuntos em pauta. Um ótimo domingo para o senhor, mais uma vez feliz Páscoa e mais uma vez obrigado por ter atendido aqui o nosso chamado nesse bate-papo aqui nessa manhã de domingo. Obrigado, tá, presidente? Tá bom, eu que agradeço a vocês e a todos os espectadores aí, pela também paciência de ouvir a gente uma hora. Eu tenho certeza que a grande maioria é de rubro-negros, né? Eu acho que passar às vezes uma hora ouvindo assim num domingo de Páscoa é demonstração assim de paixão também. Paixão pelo Flamengo, é isso. O programa vai em rede nacional, então assim, eu acho que é um assunto que é legal a gente, e a gente sempre promove isso aqui nesse espaço, essa pauta ser discutida nacionalmente, porque acho que apesar das rivalidades, ou mesmo com as rivalidades, os bons exemplos, né, de gestão, eles devem ser apreciados principalmente pelos maiores rivais. Né, que todo mundo crescer junto. Gustavo, obrigado, tá? Pela entrevista. Obrigado a vocês. Um bom domingo. Uma ótima Páscoa para vocês também. Um abraço, pessoal. Bom, valeu. Obrigado. Amir, parceiro, obrigado, hein? Obrigado. Eu quero só fazer um comentário que o presidente avaliou o Flamengo abaixo do valor real, porque o último estudo que a gente lançou coloca o Flamengo com 4,5 bi com dados de 2022. Então eu acredito, presidente, nós estamos falando de um clube de 5 bi para cima, sem um estádio, né? Lembrando que os outros clubes têm estádio no ativo. Então eu acho que o Flamengo, pro ano que vem, vai estar valendo ainda mais do que esse valor que foi levantado aqui. E obrigado mais uma vez pelo tempo, foi uma aula aqui para mim, e obrigado, Éboli, pelo convite. Maravilha.